agora na Rádio Livre o programa Encontro Livre com Nancy Vins. Um momento de espiritualidade, paz e alegria. Bom dia, gente. Estamos aqui mais um sábado com o nosso Encontro Livre, falando de espiritualidade, de paz, de encarar a vida de outra forma. Estamos aqui com o Sidney. Bom dia, Sidney. Bom dia, Nancy. Bom dia, nossos ouvintes. E um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu queria mandar também um abraço especial para a Fernanda, para o Renato, para o Daniel. E para todos aqueles que estão pela internet, que tem um pessoal que ouve pela rádio e o pessoal que ouve pela internet. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Então, o nosso programa de hoje, eu escolhi um tema muito importante. Aliás, todos os temas são importantes, né? Sempre que eu vou fazer um programa, eu acho super importante aquilo que eu vou falar, mas tudo é importante, né? Então, é sobre o vampirismo, mas é um vampirismo energético. Vocês já ouviu falar, Sidney? Já, né? O vampirismo energético é uma coisa que, se a gente não toma cuidado, né? A vida da gente vai lá para trás. Então, o vampirismo, ele é muito mais comum do que você pode imaginar. São pessoas que vêm e sugam a nossa energia. É claro que isso é de uma forma inconsciente, né? É uma energia que, na verdade, nós podemos sugar dos outros, né? Se a gente agir de uma forma meio vítima, né? E também nós podemos nos deixar sugar. Mas, para falar um pouco do vampirismo, eu queria falar um pouco da física, né, para entender o que é energia. Então, toda a matéria ela é composta de átomos, né, que são de prótons, nêutrons e elétrons. Né? Isso tudo acontece, os átomos eles estão tanto no reino animal, como no vegetal, como no mineral. E dentro do átomo existe muita potência, muita força, muita atividade, muita capacidade de realizar, de transformar. Então, a isso que nós damos o nome de energia. Então, antes, a ciência dizia que nós éramos matéria. Hoje, eles dizem que nós somos energia. Então, o universo todo é energia. É como Hermes Trismegisto dizia, né? Hermes Trismegisto foi um grande mestre, né? Que ele foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Então, uma das leis, ele tem várias leis, né? Que regem o universo, mas uma das leis que eu quero falar daqui, que ele diz, é a lei do mentalismo. Então, isso que eu estou dizendo, que energia... o universo é energia, é como ele diz, o universo é mental. Então, o que eu penso aqui pode afetar a pessoa que está lá na China. E pode ser a pessoa do meu lado, mas pode ser lá também, porque nós somos uma coisa única, né? O universo é mental. Então, quando nós compreendemos mais, né, o que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida, quanto mais compreensão a gente tiver disso, mais nós vamos interpretar a vida de uma forma real, né? E a nossa energia vai ficar elevada, nós vamos ter uma vibração melhor, né? Porque as coisas estão muito a nível de pensamento, a nível de mente, né? Então, tudo no universo vibra, se movimenta, se transforma, tem vida. Então, todos nós estamos ligados. Nós estamos ligados com os planetas, com as plantas, com os animais, com as pessoas. Por isso que nós podemos obter remédios, né, das flores, das plantas e mesmo dos animais.
porque tudo está ligado, né? A gente é uma promiscuidade cósmica. Né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, e essa pessoa, não sei o quê, mas se você perceber, você está grudada naquela pessoa, o ar que ela respira é o mesmo que você respira. Então, não existe isso, nós estamos, assim, separados por classes sociais, né, na verdade, mas energeticamente nós estamos todos ligados, todos, e nós estamos ligados com tudo. Por isso que, por exemplo, os planetas, a astrologia ela tem um papel muito importante, porque os planetas, eles influenciam sim aqui, né? Tanto na natureza, e como nós fazemos parte da natureza, eles também nos influenciam, mas não determinam. Quem determina somos nós, porque senão não tinha por que a gente está aqui, né? Então, mesmo o astrólogo, mesmo os planetas, né, que a gente fala que tem influência, eles têm influência, mas eles não determinam, né? E as plantas, né, tem os remédios, os florais de Bach, né, a homeopatia, né, que usa todos os elementos. Então vocês veem que tudo tem influência, né? Na nossa vida. Um exemplo que me veio à mente disso que você está falando, dessa ligação entre os seres, é quando o cachorro sabe a hora que o dono chega. O cachorro não sabe ver relógio. Pois é. Não vê a hora. Pois é. Às vezes o dono chega mais tarde, ou antes, e ele se prepara justamente no momento que o dono chega. Então há uma conexão energética. Então, existe. Então isso é muito importante, porque o que é o vampiro, né? O vampiro é aquele que vai sugar, né, a energia. Então, eu só queria explicar essa coisa da energia primeiro, para ter uma noção de como as coisas acontecem, né? E então um transmite vibração para o outro, né? Se você tiver numa vibração boa, mesmo não falando nada, você me faz bem. Fala, puxa, que bom, eu estou aqui com o Sidney, eu saio bem daqui, eu estou contente, porque a vibração dele é boa e me ajuda. Agora, se ele vem de mau humor, já vem chutando o pau da barraca aqui, aí, né, Sidney, aí a gente já leva para casa aquela, fala, nossa, mesmo que não queira, né, a não ser que a gente esteja numa vibração tão boa também, numa energia tão boa com a gente mesmo, que isso que deve acontecer. Não se conecta. Você vai atrair aquilo que você tem dentro de você. Né? Então, como é que nós podemos melhorar, né, o nosso campo vibratório e, consequentemente, né, a vibração das outras pessoas e do planeta também, né? Então, quando nós começamos, como eu disse lá para trás, né, quando nós começamos assim a interpretar a vida de outra forma, né, de perceber a si mesmo, que é esse o trabalho, que vocês podem ver que todos os temas que eu trago aqui, a gente chega à conclusão do quê? Perceber a si mesmo. Como é que você está dentro disso? Isso é o papel mais importante da gente aqui, né? Então, nós temos que investigar os nossos pensamentos, mudar as nossas emoções com a vivência de cada acontecimento. Então, essa lei do mentalismo, né, que o universo é mental, ela também faz nos entender que à medida que a gente vai entendendo, né, o processo da vida, nós vamos melhorando a nossa vibração, e aí a gente vai melhorando a dos outros também e do universo. Então, nós podemos sim mudar as condições desse universo. Se cada pessoa fizesse isso, né, consigo, de ver que tipo de pensamento eu estou tendo. O pensamento ele vai gerar uma sensação. Que sensação é essa que eu estou sentindo? Aí a gente vai tentar mudar isso, nem que for para a gente pedir ajuda. Né? Quando você não consegue sair das sensações ruins, dos pensamentos, então você peça ajuda, né? Porque às vezes a gente, lendo um livro, quantas vezes eu li um livro que acabou me transformando mesmo, né? Nem precisei de ajuda, o livro deu uma mensagem tão boa que no fim eu acabei me transformando ali mesmo, né? Pensamentos. Tem palestras, né, que as pessoas dão, tem esse programa de rádio, tem filmes, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode mudar a nossa vibração. Mas como é que a gente vai mudar? Percebendo, né? Sentindo. Porque não é pensando, gente. Pensar, quanto menos pensar é melhor.
Então, a coisa é o sentir. Então, como é que eu estou me sentindo? Como é que você está se sentindo hoje, né? Agora, nesse momento? E aí, se você não está bem, aí vai procurar ver que tipo de pensamento você está tendo, o que aconteceu, que te abalou, e vai começar a sair daí. Aí que você vai melhorar, lógico, a sua vibração e, consequentemente, vai mudar a vibração do planeta e de todos que estão à sua volta, né? Então, o lance mesmo é sermos, né? Todo mundo fala muito isso. Agora não é ter, é ser. E é mesmo, né? É o ser. E é bem então, o que você falou também, até no programa, não no programa passado, no programa retrasado, sobre a depressão. E ela é um processo que às vezes vai acontecendo tão paulatinamente que a pessoa não percebe que está se afundando. É a mesma coisa os pensamentos. Você começa com um pensamento que você acha, não, é apenas uma bobagem, e vai repetindo, repetindo. Quando você vê aquilo, cresce de uma forma que fica um pouco mais complicado para você reverter a situação. Exatamente. E essa uma das funções do programa. Exatamente. Porque é isso, é a consciência. Porque quanto mais consciente nós formos, mais equilibrados, mais felizes. Não é ilusão, né? Porque, nossa, como a gente vive na ilusão, né? Então, a ilusão, ela desequilibra demais. Então, quanto mais centrado a gente for na gente mesmo, melhor, né? Quanto mais nós investirmos em nós, maior é a chance da gente se desenvolver e trazer para fora, né, de nós toda a nossa potencialidade, né, toda a nossa essência nas nossas ações, né? E, na verdade, como aqui é um programa metafísico, né, que é o estudo além do físico, nós temos as duas coisas, né, o espírito e o ego. O ego a gente dá muita importância pro ego, quando a gente deveria dar mais importância pro nosso espírito. Porque o nosso espírito que está ali, toda a nossa habilidade, toda a nossa inteligência, toda a nossa potencialidade, mas a gente não vê as coisas assim, não sente assim, sente a personalidade. O que é a personalidade, né? Ela é um conjunto de crenças, de valores, mas isso não é nós, não é essas crenças e valores, não é a gente. Nós somos muito mais do que isso. Então, a personalidade, ela só vai refletir a nossa máscara social, né? Nós precisamos da aprovação dos outros, nós precisamos controlar, nós precisamos do apoio para a gente ter o poder. A gente vive na mão dos outros, não é? Então, por quê? Por causa das crenças e valores. Porque se a gente vivesse mais em espírito, nós seríamos com certeza muito mais felizes. Mais sábios. E mais livres, né? Porque a gente não estaria tão preso às coisas sociais, né? Tão presos ao que os outros estão pensando de mim. Ou às vezes as necessidades criadas que, no fundo... Nem precisa, né? Nem precisa. E tá... Os grandes yogis, né? Eles têm os sannyasis, né? Que é aqueles que eles só ficam com a roupa do corpo, né? E eles se desligam de tudo, porque eles falam assim que não que eles se desliguem do mundo, pelo contrário, mas eles se desligam das coisas materiais, porque isso traz você fica no apego, né? Então, as pessoas, né, eu acho muito engraçado, assim, gostam de comprar, vamos supor, a bolsa de marca, né, ou então aquela roupa de marca, e fazem, e nem percebem, né, e fazem a propaganda do dono da marca de graça, né, porque eles saem, então só se for de marca compra. Então começa uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando você vai ver, você não é mais livre, você está preso a você está apegado a um monte de coisa que não te deixa livre. E aí é que começam os desequilíbrios e a gente não sabe de onde vem, né? Isso mesmo. Então, o espírito, ele na verdade, ele não teme a crítica, ele não teme desafios, ele não se sente inferior a ninguém. Olha que delícia, né? Mas a gente faz tudo ao contrário, né? Isso é a gente. E o espírito é isso, ele está livre de tudo isso. Então, por isso que ele não teme crítica, desafios, não existe isso no espírito.
Então, quanto mais a gente viver nele, mais poder a gente vai ter, sem dúvida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você entende que há uma distinção entre alma e espírito? Porque, por exemplo, o Gasparetto fala muito de alma, né? Tudo é alma, alma, alma. Aí algumas outras pessoas falam mais do espírito. O que você entende sobre isso? Eu entendo assim, o espírito, ele é a nossa essência mesmo, é a coisa pura, né? É a nossa essência pura mesmo. Agora, a alma é como se ela tivesse, é ela que vai pôr esse espírito em ação através do corpo. Então, é o que anima, a alma é o ânimo, né? Quando você fala, eu estou desanimado, é porque você não está de acordo com a alma. Então, a alma, às vezes, ela está te falando, Sidney, vai lá, vai trabalhar na rádio e tal. Aí vem a personalidade. Não, imagina, como que eu vou trabalhar lá? Eu não sei nada, eu só tenho um diploma disso e imagina que... Não, mas você tem potencialidade. A alma está te falando. Exato. Por quê? Porque o espírito lá, para você até desenvolver mais esse espírito, ela está fazendo o papel, falando, olha, então agora vai, porque o seu espírito... você vai evoluir mais no seu espírito. Tá Isso que eu entendo, né? Porque de tudo que eu li, eu achei a explicação mais lógica, assim. A alma, ela está entre o espírito e o corpo, vamos dizer assim. É ela que vai lá e fala para você, olha, faz, e o corpo vai e age. Porque nós estamos no mundo das ações, né? Então, você vai lá e aí o que você vai fazendo de acordo com a sua alma, que ela está pedindo, você não erra. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é certo. Entendeu? Isso é uma coisa impressionante. Então, por exemplo, tudo que você fizer com a alma, você não erra. E você pode esperar resultados bons que vão vir. Então, por exemplo, às vezes a gente está aqui na rádio, é uma rádio pequena, mas nós estamos fazendo de coração. De repente, você não sabe o que vai dar isso, mas a alma está contente. É muito prazeroso, isso é uma coisa... É muito prazeroso. Então, não me importa se eu estou ganhando dinheiro com isso, eu vou ganhar. O que importa é o aqui e agora, e que a minha alma quer isso. Entendeu? E eu estou fazendo o que a minha alma quer, você também está fazendo o que sua alma quer. Então, não tem erro. Né? Porque lembra que a gente falou da prosperidade? Que a gente fala assim, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade, é a felicidade que traz o dinheiro. Não é verdade? Então, isso está muito na minha cabeça, assim, porque tem gente que começa com uns negócios simplesinhos, mas eles estão de alma ali. E aquilo, de repente, eles começam a ganhar dinheiro. Quantos artistas que eu vejo, um deles, o Falabella, o Miguel Falabella, um dia ele estava dando uma entrevista, e ele falou, a pessoa falou, você deve estar rico e tal. Ele falou assim, olha, eu nem sei quanto eu ganho, porque o que interessa é que eu faço o que eu gosto. Então, o dinheiro, ele vem. Agora, quanto que ele vem, eu nem sei, porque ele está mais ligado no prazer de fazer. E o dinheiro vem. Ele lógico, né? Ele faz teatro, faz novela. Então, o dinheiro vem para ele não precisa se preocupar. Então, ele está feliz, o dinheiro vem. E dá para ver que é magistral, né? Essas pessoas assim, que fazem e dizem que fazem o que gostam, o sucesso que elas atingem. Olha, você vê, coisa simples. A gente está falando de Miguel Falabella, que ele é da Globo, que ele é, assim, público, né? Uma pessoa pública. Mas eu já conversei com uma moça que ela é manicure. Oi. Manicure. Aí, e ela não tem horário, todo mundo quer fazer a mão com ela. E aí um dia conversando com ela, eu falei, puxa, mas todo mundo quer fazer a mão com você, né? Você é boa mesmo. Ela falou, eu amo o que eu faço. Ela falou, eu adoro o que eu faço. E ela é manicure. Pois você acredita que ela tinha o apartamento dela, ela já tinha o carrinho zero dela, um dia que eu conversei com ela. Claro que é uma coisa simples, ela não tinha um apartamento lá nos Jardins, em São Paulo, mas ela tinha um bom apartamento que era para ela mesma, ela era uma pessoa solteira, e tinha o carrinho zero, e tinha o trabalho que ela amava. Então, ela não estava ligada, por exemplo, nas gorjetas que ela ganhava, ela não estava ligada no salário dela. Ela adora fazer aquela atividade. O que ela faz. O dinheiro veio porque ela está feliz. Então, o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade traz, com certeza. Isso eu tenho certeza. Principalmente, eu acho que assim, às vezes você faz uma coisa que você está tão feliz
que você não pensa assim que você vai ganhar tanto dinheiro. E às vezes acaba ganhando. Pois é. Nem está na sua meta de vida tanto dinheiro, e fala, nossa, né, eu não esperava isso. Como muitas, às vezes, modelos, né, estão passeando na rua, vem um cara e fala para mim, muda a olha, vida dela. muda totalmente, né? Então, são pessoas que elas estão felizes. Você pode contar. Você não vê ninguém feliz que se deu bem. Fala a verdade. Ou está na mesma coisa, não sai daquilo. Às vezes não sai daquilo porque também não almeja mais, mas está feliz. Sim. Eu estou dizendo de pessoas infelizes por dentro, né? Que exatamente, não tem satisfação. E não sai do lugar, né? Eu tenho um exemplo desse que é a minha professora da faculdade, e ela, desde que decidiu fazer faculdade de letras, ela falou, não, eu vou ser professora. E todo mundo falava, você não vai ganhar dinheiro, você não vai se dar bem na vida, você tem que ter uma profissão que dê dinheiro. E ela falou, não, eu tenho certeza que eu vou ser professora e eu vou ser bem-sucedida. Hoje ela dá aula lá aqui na FATEC, ganha muito bem, a FATEC paga muito bem. Paga muito bem. Ela fez doutorado, tudo mais. É uma professora ótima, excepcional, e é uma prova, mais uma prova disso que você está falando. E ela ama o que ela faz. Então, você vê, o dinheiro vem, gente, não precisa ficar aí preocupado, né? O que eu vou fazer? Fora que nós temos uma ajuda exterior, eu acredito. Eu não acho que Deus joga dados com a gente, como disse o Einstein, né? Deus não joga dados com o universo, né? Existe uma inteligência aí por trás que nos ajuda também, né? É porque você falou do espírito mesmo. Pelo que eu entendo, ele é essa suprema inteligência. Então ele conhece os caminhos, sabe? Ele tem metas, ele tem objetivos, então ele vai guiando. Exatamente. Por isso que a gente deve evitar julgamentos também, sabe? Porque às vezes a gente avalia as coisas assim como certas, erradas, boas, más, mas a gente não sabe por que aquelas coisas estão acontecendo. Exatamente. Então, se a gente começar a avaliar, se a gente começar a classificar, a rotular, nós vamos aumentar a nossa ansiedade e nós vamos perder o contato com essa sabedoria, com esse nosso sexto sentido. Porque todos nós temos o sexto sentido, né? O sexto sentido, a gente fala que é a nossa inteligência maior, né? Então, mas a gente é outra coisa que não vai atrás, é a alma falando. O sexto sentido é isso. Às vezes você chega aqui, você sente que não é por aqui, vai lá e faz, vai errar. Agora, porque é assim, funciona assim. Às vezes você sente alguma coisa que você fala, não, é por aqui. Mas o ego, ele vai entrar, a mente vai entrar. Ela fala, não, mas não, olha, não é bem ela assim. Vai julgar. E aí você desconsidera isso, porque o que vale é a primeira sensação. É a alma que falou primeiro. O que vem depois é tudo crenças e valores da nossa parte mental. Por isso que a parte mental, né, é super importante. E aí que começa o vampirismo, né? Porque nós começamos a não dar bola para esse sexto sentido, nós negamos essa capacidade que a gente tem. E muitas vezes sentimos que não estamos bem e às vezes a energia nem é nossa. Às vezes a gente está super bem, de repente, ou te dá uma dor de cabeça, uma dor de estômago, alguma coisa que você fala, nossa, que estranho. Às vezes nem é sua aquela energia. Porque o pensamento, ele é energia, né? Então ele está aí no ar. Se você, por exemplo, baixar a sua vibração, você pode captar uma coisa que não é legal. E aí vem na sensação. E aí você pensa que é sua, né? E não é. O que na verdade, quando você percebe que você está bem e pegou alguma coisa que não é sua, imediatamente você está ligado, você está esperto, né? Porque o que é a meditação é ficar esperto na consciência. Tudo que está acontecendo. Então, você percebe aquilo e fala, bom, essa energia não é minha, pode ir embora. Não é minha, não quero saber, não é, e acabou, e ela vai embora. Agora, por um outro lado, também existe você não estar bem. E aí você capta uma energia que não é boa e você nem percebe. Só complica. Né? E aí vai complicando para o teu lado, né? Então, uma das coisas também que o
o vampirismo pode pegar a gente é pela vaidade. Então, se você não tiver uma boa autoestima, qualquer elogio, qualquer coisa que a pessoa fizer para você, você fica ligado naquela pessoa. Porque ela te elogiou, né? Então você fica te pegando pela vaidade. É uma das coisas que, se você não perceber, você vai também cair na sua vibração. Então, é só xerocar o mundo aí que a nossa energia cai. Chega uma pessoa, por exemplo, aqui, uma pessoa que está ruim, você fica ruim. A pessoa chora por alguma coisa, você chora junto com a pessoa. Isso é sinal que você é uma pessoa impressionável, né? Fraca, porque começa a ver um filme, chora, vê uma novela, chora, a outra vai falar, chora. Tudo chora, não é possível, né? Então, às vezes a gente se emociona, claro, nós somos seres humanos, então, claro que a gente pode, assim, se emocionar. Mas não é com tudo. Aí sim, aí você está mostrando que você é uma pessoa super impressionável, e toda pessoa impressionável é fraca, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, às vezes também nossa vibração pode cair também, porque às vezes a gente gosta de ajudar todo mundo. Porque na nossa cabeça a gente acha que nós somos seres humanos, que a gente veio para ajudar, nós temos bons sentimentos. E a gente fica condicionado a isso. Mas só que, às vezes, a gente não está preparado. Nós não estamos preparados para ajudar o outro, por exemplo. Às vezes, você também não está bem. Sim. Então, por isso, se você quer ajudar o outro, fique bem. Então, começa a perceber a si mesmo, as suas sensações. Porque quando a gente está bem, é que a gente vai poder ajudar. E às vezes você vai ajudar e nem para você não está se ajudando. Se contaminando, e aí pega todo o karma do outro lá e fica tudo para você, né? O outro fica ótimo, porque a energia trocou, né? Trocou, ele sai ótimo e você fica acabado, né? Aliás, isso é uma coisa assim que eu vejo alguns terapeutas falarem, né? Que passa o dia atendendo e aí, às vezes chegam pessoas muito desequilibradas, né? E esse terapeuta precisa fazer uma limpeza, ele precisa ter uma consciência de como ele se livrar dessas coisas. Porque assim, o terapeuta, o médico também, né? Se eles forem entrar em todo quanto é energia do outro, como que ele vai fazer o trabalho dele? Não tem condição. Então tem que ser pessoas firmes, racionais. E também o médico, eu não sei porque eles são bastante irracionais assim, nesse sentido. Mas os terapeutas, normalmente, eles fazem uma limpeza energética, né? É necessário. Mas, às vezes, o médico ele é tão firme, como o caso de uma enfermeira, por exemplo, não atinge. Eles são tão firmes que tem gente que trabalha na UTI, né? Então, situações bem difíceis. E saem dali e saem bem. Por quê? Porque são espíritos fortes, né? Eles são firmes. Não são influenciáveis, como de jeito nenhum, porque se eles forem, eles não vão fazer o trabalho deles, né? Então, nós precisamos nos disciplinar, né? Para não entrar na energia ruim do outro. E nós ficamos também muito ligados nas notícias, né? Você vê olha, a internet, gente do céu, o que tem de estímulo hoje em dia para cair a vibração televisão, não é brincadeira. Então, é um caos. Tem pessoas que ficam muito ligadas na casa, no carro. Então, começa aquele apego e quando não tem mais? Ixi. Aí cai feio, hein? Cai com uma depressão legal, né? Então, não se abandone, né? Não fica aí, senão a tua vida vai ficar confusa. Não seja assim, tem que trabalhar essas emoções, essa parte muito sensível, porque senão as coisas vão piorar, né? E uma coisa que eu faço assim para me desligar, quando eu percebo que eu estou me deixando abater por alguma coisa ou influenciando, né, por alguma coisa, a pessoa vem, começa a falar e é um drama às vezes o que ela está me falando, né? E não dá para eu ajudar, eu tenho só ouvir. Mas para eu também não entrar muito na emoção do outro, eu penso assim, o que é meu, o que é dele. Sempre falar né? isso. Não é uma coisa fria, né? Por exemplo, a minha mãe é minha mãe, eu sou eu. Né? O meu irmão é meu irmão, eu sou eu. Então, isso não quer dizer amar, não quer dizer frieza.
Mas... É consciência. É eu ficar bem, né? Eu assim, me manter, né, bem para ele mesmo, para aquela pessoa que eu estou ouvindo, né? E eu não me violento, não. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está sofrendo demais e eu não consigo nem visitar, porque eu sei que eu vou entrar naquela... Porque a gente pode ajudar, pode se sensibilizar, mas não entrar na energia do outro. Exatamente. Agora, se eu, por exemplo, vejo que eu não estou bem, que eu estou muito emotiva, porque aquela pessoa tão querida está passando um problema sério, eu nem vou visitar nem telefone nem nada. Eu trabalho com o meu mental. Eu jogo luz naquela pessoa, peço proteção. Eu vou trabalhar com outras coisas que eu não me ligue, que eu possa ajudar, mas que eu não entre na energia dela. Porque senão é uma violência para mim, porque eu estou fazendo uma coisa que é o contrário, a não ser que essa pessoa, não existe ninguém mais no mundo, só eu. Aí não tem jeito, né? Aí a força do espírito vem, não tem por onde, né? Então, como é que está o nosso horário aí? Vamos para um intervalinho? Sim, vamos. Nós vamos para um intervalinho e, enquanto isso, você vai pensando aí, né? Aonde você está se deixando vampirizar aí? É pela vaidade? É pela sua vítima? Né? Nós vamos falar ainda dos tipos de vampiros que existem. Né? Energéticos, hein? Até já. Okay. Então, gente, voltando aqui ao nosso assunto do vampirismo energético, esses vampiros, eles podem estar entre os nossos amigos, no trabalho, na família, né? E quais são os aspectos mentais que nos ligam energeticamente aos outros? Assumir responsabilidade pelos outros, né? Esperar que os outros assumam responsabilidade por nós. Essa é terrível. Isso daqui é terrível, né? Essa daqui é uma falta de, como se fala, de tomar posse de si, né? Culpar os outros pelas consequências, né, das suas atitudes, das atitudes que eles têm. Às vezes as coisas não dão certo, eles responsabilizam os outros, culpam os outros. É que é fácil fazer isso, né? Apesar de ser uma mentira, a gente sempre arrumar uma desculpa, não. Mas não é assim. E afinidades, né? Então, se você está no negativo, se você é uma pessoa que só vive se queixando, criticando, avaliando, julgando, tendo piedade, né? E coitadinho, e judiação, não sei o quê, entra no negativo, você vai atrair um vampiro aí negativo também, né? E até nisso é interessante porque pode servir como uma lição, como um espelho. Você vê aquela pessoa... Você vai reconhecer naquela pessoa um monte de coisa ruim que você está fazendo. E é incômodo, né? Mas ela está te espelhando, ali é um alerta para mudar. Com certeza. É afinidade aí. E tem afinidades positivas também. Tem. Então tem o amor, o respeito, a compaixão. Normalmente se você estiver dentro de uma faixa vibratória dessa, o que você vai ter, né? Vai ter a pessoa negativa, a pessoa positiva também, né, do seu lado. Então vê lá o que vocês estão atraindo para vocês, que tipo de gente vocês estão tendo amizade, que vocês estão atraindo, mesmo nos relacionamentos amorosos, vê lá os vampiros que fora os vampiros materiais, né, que vê que você ganha bem Nossa, e aí quer vampirizar também o seu salário e o seu dinheiro. Então, existem muitos tipos de vampiros. E nós vamos falar de alguns deles e também da consequência do vampirismo, né? Quais são os sintomas que a gente sente quando você sente que a sua energia caiu por alguma coisa, isso. Né? Queda de pressão. Não é sempre que é a queda de pressão. Vai significar. Vai significar o vampirismo, mas de repente você está bem, é aquela história, você está bem de repente, sem mais nem menos, né? Então, queda de pressão, muito desânimo, muito cansaço. Lógico que depois que você faz uma bateria de exames, que você vai ao médico, não tem nada, os exames estão ótimos. Poxa, e de onde vem tudo isso, então? Aí você fica esperto, né? Fisicamente faz tudo e vai no médico e não tem nada, então fica esperto aí.
Porque às vezes dentro da família também, né? Tem a pessoa que tá energeticamente, né? E aí é mais difícil ainda, porque como a pessoa convive com você, se você tem que ficar sempre numa vibração boa, senão cai também, né? Cansaço, desânimo, né? Problemas que você já teve e pode voltar. Por exemplo, uma pessoa que teve depressão, ela já resolveu aquilo, tal, não sei o quê. Aí, se ela começar, alguém vampirizar a energia dela, ela pode voltar. Tem uma recaída. Tem uma recaída. Então, tomar cuidado com isso, né? Crise de doce, de chocolate, aquelas pessoas que compram a caixa. Eu tinha uma amiga que ela comprava uma caixa de bombom. Eu comia tudo. Todos os dias. Todo dia? Todo dia. Ela chegava do serviço e pegava a caixinha dela, uma caixa, né, de bombom, e vendo televisão, quando ela via até de madrugada, comia tudo. Eu falei, gente, lógico, você imagina o tamanho que ela estava, né? Medos repentinos, estranhos, de repente te baixa um medo, assim, você fala, nossa, que coisa, né? E você vê que é uma coisa estranha. Normalmente, as coisas energéticas, elas são meio estranhas mesmo, elas acontecem de repente, sabe? Então, por isso que precisa ficar muito esperto. E o desequilíbrio do sono também. Pessoas que às vezes não conseguem dormir direito, então, vê lá, né? Isso tudo, gente, eu já vou deixar bem claro depois que faz a parte física. E não vai falar que tudo é vampirismo. Descartar toda qualquer possibilidade de um desequilíbrio físico. Isso, exatamente, né? Então, os tipos de vampiros que nós temos. O cobrador, né? O vampiro cobrador é aquele que ele cobra coisas de você. E se você tem medo de cobranças, você vai entrar no vampirismo daquela pessoa. Porque a pessoa, ela te faz uma pergunta, por que você não fez isso ainda? Aí se você não, assim, tiver medo dessa cobrança, né? Porque é como a gente falou lá atrás, começa a dar muita importância para as coisas sociais. Então a pessoa cobrou, um chefe, por exemplo, cobrou, você já fica louco da vida, meu Deus, né? Ai, será que não sabe lidar com isso? Ele vai te sugar a energia, ele vai te controlar também. Então, como é que a gente corta aqui essa energia? Né? Fazendo para ele outra pergunta. Né? Por exemplo, por que você não fez isso ainda? Aí você rebate com outra pergunta. Mas quando que você pediu isso? Não foi agora mesmo? Não foi há 5 minutos? Então, nunca entrar, né? Porque se ficar quietinho, começa a entrar. Aí tem o crítico, né? Que esse crítico, ele quer diminuir a pessoa. Então, ele suga a pessoa pela diminuição para a pessoa mesmo. O crítico sempre vai para o lado negativo, né? Ele vai nos pontos que. Ele vai te pegar naquilo que você é fraco, falhas, né? As falhas. Mais. Então, se você cair dentro disso, ele vai te sugar a energia, né? Então, você sai de casa, põe um brinco, uma roupa legal, tá bonito, se achando bonito ou bonita. Aí sai o crítico, vem e fala, nossa, que brinco, né? Horroroso. Aí você já vai e entra também, não cai naquilo. Se para você estava bonito, você rebate com outra coisa. Né? Fala, poxa, você só vê meu brinco bonito e o resto, você não está vendo? Tá? Né? Olha, como é que você encara a vida, só vê as coisas negativas. Né? Então, já corta ali. Né? Tem o vampiro... adulador, né? Aquele que vem cheio de elogios, né? Ai, obrigado por você existir. Ai, como você pegajoso. Você é uma pessoa maravilhosa. E se você tem a vaidade, né? Fala, nossa, tudo de bom esse daí, né? Um secto. Aí ele põe teu ego lá para cima, né? Mexe com a tua vaidade. E aí você não enxerga mais nada, né? Você se rende a qualquer pedido que ele vai fazer, né? Mas ele já sabe, né? Porque ele sabe, ele vai te pegar pela coisa, pelo teu fraco, né? Então, cuidado aí, né? Outro vampiro, né? O vampiro desesperado, né? Aquele é o mais comum, é o que não é ajustável, pois ele nunca faz nada para si mesmo. Ele quer sempre que você faça tudo para ele. E ainda arma um escândalo se você não fizer.
Aí ele fica aliviado, né? E você acaba ficando agitado, ansioso, porque ele pediu uma coisa para você e você se acaba se vampirizando por essa energia negativa, né? Que mais? Aqui nós temos o vampiro reclamador, né? Aquele que se queixa de tudo, ele quer a sua atenção, na verdade. Isso, né? Muito carente. Então ele começa a reclamar de tudo, aí você se coloca no lugar dele, né? Aquela pessoa que chega em casa, né? Poxa, eu trabalhei tanto, o meu chefe, e não sei o quê. Ou então aqueles que falam, eu fiz tudo para esses filhos, dei de tudo. Então eles ficam reclamando, eles fazem as coisas também, mas eles fazem esse joguinho, né? Olha, tá vendo? É o coitadinho, né? Puxa, ele fez tanto pela gente, né? E ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Então, esse daí, se você, coitado, começa a falar muito coitado aí, entra na vítima do outro, pronto. Então, acaba também caindo aí na sua energia, né? Bom, eu acho que já de vampiro aqui já falei bastante hoje. Então, vocês, essa semana, prestem atenção no que... aonde vocês estão se deixando vampirizar? Presta atenção também nas pessoas, né? Porque se começa com muito elogio, ou então começa a dar muito de coitadinho, ou então começa se você é uma pessoa vaidosa, vê lá se você está se deixando levar pela vaidade. Tudo isso, começa a perceber essa semana e começa a cair fora desses vampiros que acabam deixando você mal depois, né? E sabe, energia baixa, não tem sucesso nenhum, né? Então, agora, para a gente terminar, a gente vai terminar com uma meditação, como sempre, né? Sidney vai pôr uma musiquinha para a gente aí. Bom, então vamos prestando atenção agora na respiração, inspirando e expirando. Acalmando a sua mente, acalmando o seu coração. E vamos percebendo todo o seu corpo, desde os pés até a cabeça. Sintam os pés, as pernas, os joelhos e relaxem. Relaxem as coxas. Presta atenção nos órgãos do seu ventre, todos sendo iluminados, todos funcionando muito bem. Os seus rins, os seus pulmões. Sintam o seu coração que bate forte e tranquilo. 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 Sinta os seus ombros, seus braços, as suas mãos e relaxem. Relaxem a garganta, o rosto, o nariz, as orelhas. Sintam um bem-estar na testa e um bem-estar na cabeça. Agora vá para dentro de você. Sinta que você está aqui. Então pense, eu estou aqui para mim. Eu estou sempre do meu lado. Eu não sou aquela pessoa que existe na minha cabeça. Eu não sou a minha personalidade. Eu sou muito mais. Sou uma pessoa com muitas experiências. Umas experiências boas, outras nem tanto, mas não importa. Não vou me criticar, não vou me desvalorizar, nem me culpar. Sou muito mais forte do que as minhas experiências. A vida não me assusta. Enfrento todas as situações com o meu poder, com a minha força. Dentro de mim existe um mundo de possibilidades. Agora coloque a mão no seu peito e aquela pessoa, e pense, sinta naquela pessoa que você gostaria de ser.
você é. Porque você é uma alma livre. Então acredite e confie. Então deixo vocês agora nessa paz e até a semana que vem.